A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Igreja Bem-vinda Espírito Santo. Eu sou o João Batista Goulart, o criador deste canal. Hoje eu quero falar para você a respeito das críticas. É isto mesmo, eu quero falar um pouco sobre as críticas que às vezes nós recebemos durante a nossa jornada. E quero ressaltar do grande cuidado que nós devemos ter, até mesmo para nós não sermos um crítico destrutivo e destruidor, como também como a gente deve lidar com os críticos, né? Que às vezes nós deparamos no meio da jornada, às vezes algum irmão, uma irmã, uma pessoa, um familiar, que muitas das vezes eles se consideram, o crítico se considera uma pessoa que às vezes esteja querendo ajudar a pessoa ou a quem ele está criticando, mas muitas das vezes, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, muitas das vezes esse crítico, às vezes se achando ou se julgando estar sendo usado por Deus para poder ajudar. Mas muitas das vezes esse crítico, muitas das vezes acaba sendo um instrumento de Satanás, de vez a levantar, de vez erguer, ele acaba com a sua crítica destruindo, derrubando, matando a fé de muitas pessoas. Então, para falar sobre esse respeito, eu quero falar sobre o que o apóstolo Paulo falou no livro de Gálatas, capítulo 5 e versículo 15. Olha só o que o apóstolo Paulo falou sobre esse respeito. Olha só. Mas se vós se moderem e se devoram uns aos outros, cuidado, olha só o que o apóstolo Paulo diz, cuidado para que não destruem mutuamente. O que o apóstolo Paulo lhe quis dizer aos Gálatas? Que muitas das vezes nós, seres humanos, como um obreiro, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, nós devemos se moderar, ou seja, tomar cuidado para que não se devorem, ou para nós não devorarmos uns aos outros. Cuidado para não destruírem mutuamente. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Que estava se deparando, a igreja de Gálatas estava se deparando com pessoas críticas, com pessoas que estavam se destruindo uns aos outros. Ali o povo estava se destruindo uns aos outros com as suas críticas, com as suas opiniões, que muitas das vezes que pareciam ser boas, ou até mesmo com uma boa intenção até mesmo, mas às vezes da forma, da maneira em que aquela pessoa estava expondo a sua crítica, muitas das vezes ela estava ou está, na verdade, de vez ajudando, ele acaba destruindo. E ali o apóstolo Paulo, ele identificou que as pessoas ali da igreja de Gálatas, né, eles estavam, né, se devorando, eles estavam se destruindo uns aos outros, ou seja, havia uns aos outros, criticando uns aos outros, impondo as suas críticas uns para os outros, e estava acabando ali se destruindo. Acabavam ali até mesmo um matando a fé do outro. Por isto, meu amado, minha amada, que nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, devemos pedir a Deus, ao Espírito Santo, para que nós não venhamos sermos um crítico destrutivo, mas que nós venhamos ser uma pessoa divinamente inspirada, levantada por Deus, que se tiver para corrigir alguém, ou até mesmo mostrar algum erro, alguma falha, ou até mesmo mostrar alguma melhoria que aquela pessoa ela deva fazer a respeito ao assunto ou ao trabalho, ou aquilo que nós estamos tentando passar para esta pessoa, que nós vamos ter sabedoria, entendimento do Espírito Santo
para nós não sermos instrumento, embora tendo, como eu falei, boas intenções, mas acabando fazendo isso da maneira errada, da maneira sem sabedoria e no fim levando à destruição daquela pessoa. Até mesmo, como da mesma forma, para nós, no caso, se você é uma pessoa que na verdade está se enquadrando na parte do crítico, na parte da pessoa crítica, que você venha receber do Espírito Santo, receber do Espírito de Deus a sabedoria, o entendimento, para que você venha ver e venha olhar e venha identificar se aquilo que você está abordando, aquilo que você, pela tua boa intenção de querer ajudar o próximo, se você realmente está ajudando ou se você está prejudicando. Conforme eu sempre digo, que às vezes a forma que se aborda uma pessoa, as palavras utilizadas por uma pessoa, por mais de boa intenção que eu tenha, eu acabo sendo um destruidor, acabo sendo um crítico destrutivo e até mesmo sendo usado, né, como um canal não de bênção, mas de destruição para a fé daquela pessoa, ok? Também eu quero trazer para você como respaldo também o que diz o 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 16. Olha só o que diz: contudo, façam isto com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, né, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, a pessoa que quando ela vai, a pessoa crítica, né, a pessoa que gosta de julgar, de ser crítico, até mesmo tendo uma boa intenção de querer ajudar a outra pessoa, algum irmão, e vai lá e tenta dar a sua opinião, ela tem que fazer conforme né, o conselho de Pedro, né, que nós façamos isso com mansidão. Ou seja, quando eu vou corrigir alguém, quando eu vou dar minha opinião, eu tenho que usar de mansidão. Se eu usar de palavras ou de tom, de uma certa raiva ou de um certo descontentamento, eu vou estar passando para a pessoa ali uma imagem de uma pessoa destrutiva que está ali somente para me criticar. Então, quando nós fizermos isso, ou para sermos usados por Deus, pela nossa boa intenção de querer ajudar e de querer fazer que aquela pessoa venha crescer cada vez mais e venha corrigir os seus erros, eu tenho que fazer isso com mansidão e respeito. O que é respeito? Respeitando o meu limite. Eu tenho que saber qual é o meu limite que eu devo chegar naquela pessoa, porque tem pessoas que elas não têm limites, simplesmente ela chega e simplesmente ela não quer nem saber, ela se mete e usa, acabando até desrespeitando, usando palavras de desrespeito, palavras até mesmo de ódio e até mesmo de condenação. Nós temos que fazer isso com respeito, respeitando a pessoa, principalmente quando é considerado um nosso superior, né? E olha só o que ainda diz: conservando a boa consciência. Ou seja, eu tenho que ter uma boa consciência, eu tenho que ser consciente daquilo que eu estou falando, ser ciente daquilo que eu estou falando, né? De forma que os que falam maldosamente contra o bem e procede o bom procedimento de vocês. Não posso falar maldosamente ou querendo fazer que aquilo que eu estou falando venha prejudicar alguém. Daí eu estou sendo um destrutivo, sendo usado, de vez ser usado pelo Espírito Santo para corrigir para o bem, eu estou sendo usado para corrigir, para destruir aquela pessoa, na verdade, né? Porque, ok? Olha só também o que diz aqui, ó, Lucas 17:3. Olha só o que o Senhor Jesus diz, ó, em Lucas 17:3. Tomem cuidado, se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Às vezes as pessoas, elas com as suas críticas, elas acabam, né, porque pecou contra ela, porque errou contra ela, simplesmente aquilo ali se torna um ódio, né? E a pessoa, quando vai corrigir, ela corrige da forma errada, da maneira errada, né? Até mesmo
em horas erradas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 3, que tudo há um tempo. Eu tenho que pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo o tempo que eu devo, o tempo, a hora certa, e não colocar, que nem diz aquele velho ditado, né? Colocar a carreta em frente aos bois. Então eu tenho que ter essa certa sabedoria. Então, a pessoa crítica, ela deve saber os seus limites. Ela tem que saber a sua forma, né? Porque ela pode ser um instrumento do inimigo, e da maneira e da forma, né? E quando ela for até mesmo passar a sua opinião ou a sua crítica, ela deve saber, ela deve entender que a forma que ela vai criticar a outra pessoa ou auxiliar a outra pessoa, né, apontando os erros, que ela não deve cometer o julgamento precipitado, como diz no livro de Mateus, capítulo 7, 1 ao 5, que o próprio Senhor Jesus diz que nós não devemos julgar, para que também nós não sejamos julgados, porque da mesma forma em que eu julgar, né, nós seremos também julgados, né? E da mesma medida que nós julgarmos, nós também seríamos julgados. E também ele repreende dizendo por que a gente às vezes, né, o crítico, né, por que ele gosta de reparar, né, a vida dos outros, mas tendo ele, né, um cisco no seu olho também. Então ele quer tirar ele quer corrigir o outro, mas tendo muitas falhas para se corrigir. Então a gente primeiramente devemos ter em mente essa visão, que eu não devo julgar, porque às vezes tem críticos, que eu falei, por mais que às vezes eles tenham uma boa intenção, mas da forma que eles abordam a sua crítica, né, para a pessoa, eles acabam sendo julgadores de plantão, juízes de plantão, e nós não devemos julgar ou condenar, porque até mesmo o próprio Senhor Jesus diz que nem ele veio julgar o mundo, mas para salvar, como diz João 3,16, que nem ele veio para julgar o mundo. Então, quem sou eu para ser um crítico julgador, né, precipitado, né? Que o julgador, ele sempre usa, primeiramente, ele já começa abordando a pessoa da maneira errada, por mais que às vezes a sua crítica seja boa, mas ele passa isso da maneira errada. Por exemplo, a primeira coisa que o primeiro erro que o julgador ou que um crítico destrutivo faz é o quê? Primeira coisa, mas tu não é um crente, mas tu não é um obreiro, tu não é um pastor. Ou seja, já começa com a crítica, já começa criticando, e não é assim, não é dessa forma, mas é com amor e com mansidão. A primeira coisa que a pessoa faz, o crítico faz, o primeiro erro que ele faz é já julgar. Mas tu não é isso, tu não é aquilo, né? Mas tu nem parece um irmão, tu nem parece um crente, tu nem parece um obreiro, tu nem parece pastor. Então isso já dá uma forma, um crítico errado, né? Muito pelo contrário, o crítico, ele deve saber, conforme disse Colossenses, capítulo 3,16, né, que foi nos deixado, né, em Colossenses 3,13, que nós devemos suportar uns aos outros e perdoando as queixas, né, e que nós devemos perdoar as queixas que se tiver contra o outro, né, que perdoem como o Senhor Jesus perdoou, como disse Colossenses. Então, primeiramente tem que saber que, primeiramente, se eu me acho o certo, se eu me acho forte como crítico, né? Se eu me acho capacitado para criticar e não tenho nenhuma falha, primeiramente eu tenho que saber que eu tenho que suportar os fracos, como disse Jesus. Então, se tu é forte, deve suportar os mais fracos e ter esta dádiva. Se o crítico não tem, se você não tem como crítico, então peça para Deus, né? Peça para Deus, né? Leiam também aí outros versículos bíblicos, né? Como Gálatas 6:1, né? Como Romanos 2:1 ao 4, como Tiago 5:9, como Filipenses 2:14 ao 16, Mateus 18:15, enfim, né? Como Salmo 143, como também Eclesiastes 7:21, Provérbios 12:18 ao 19, João 7:24, Tiago 4:11 ao 12, como Lucas 6:37, 38 e outros versículos mais que falam sobre esse respeito, que nos dão orientação para que quando nós venhamos orientar alguém com uma crítica, que nós venhamos pela mente, primeiramente,
buscar perante de Deus a sabedoria, o entendimento dado pelo Espírito Santo e não pela minha própria vontade ou pelo meu próprio entendimento. E muitas das vezes os críticos, normalmente os críticos, são pessoas que às vezes são julgadores, gostam de apontar o dedo dos outros, mas não olham para o seu, né? Então, e eles quando vão criticar, eles não criticam com amor, com carinho, com respeito, mas eles vêm com ódio, com raiva, ou até mesmo, né? E lembrando, né, que você deve pedir para o Espírito Santo se você é um crítico, porque você pode estar matando vidas, estar matando almas, estar destruindo vidas. Ah, pastor, mas eu critico, mas a minha intenção era de ajudar. Mas será que a forma, tu pediu para o Espírito Santo de Deus te dar a maneira certa, a forma certa, tu usou as palavras corretas, né? Porque muitas das vezes a gente olha, né? Olha muitas vezes para o erro, mas às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, o porquê que ela está passando, né? E tudo isso o crítico tem que saber para não ser um instrumento do inimigo, né? Como também eu falo a respeito também para quem é criticado, que também você deve buscar de Deus, né? Até mesmo a graça para você até mesmo suportar a receber as críticas, porque não é fácil. Né? Não é fácil tu receber diariamente críticas destrutivas, simplesmente críticas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem do que, por exemplo, às vezes que me acontece. Muitas pessoas às vezes criticam e muitas das vezes tu não ouve da pessoa, né, um elogio, é simplesmente crítica. Então o crítico, primeiramente, ele já tem que saber isso, que ele não, o papel dele não é de julgador, mas também deve apontar o que é bom. Isso tu vai aprender com o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que é crítico, peça para Deus essa dádiva de um entendimento para como você deve corrigir ou orientar o seu irmão. Porque se eu fizer da forma errada, da maneira errada, eu posso achar que estou sendo um instrumento do Senhor, mas na verdade estou sendo um instrumento do inimigo para destruir vidas, para matar fé de pessoas, até mesmo para levar pessoas até mesmo a queda espiritual, porque a crítica ela foi de uma maneira destrutiva e não construtiva, com amor, com graça, com respeito, com mansidão, e principalmente com palavras dadas do Espírito Santo e não da minha raiva, do meu ódio e do meu descontentamento. Que o Espírito de Deus ele possa falar muito mais em vossos corações. Até a próxima.